Tudo bom, meus amigos? Aqui é o César do canal Aliena Mundi e hoje trago para vocês um caso de teorias da conspiração muito conhecida mundialmente, tá? Que é o caso Roswell, um dos incidentes ufológicos mais famosos de todos os tempos, tá? E que neste mês de agosto está completando 70 anos. Pois pensando em quanto tempo se passou e como o caso ainda desperta fascínio no pessoal, vou contar para vocês tudo o que se sabe sobre o que aconteceu no mês de julho de 1947, tá? Então vamos voltar alguns anos no tempo, tá, meus amigos? Mas antes disso, já deixem seu like para ajudar a gente, beleza? Então vamos lá? Tudo aconteceu na primeira semana de julho, quando um homem chamado W. McBrazel se deparou com estranhos destroços que pareciam ser de um acidente aéreo, tá? Enquanto cavalgava por seu rancho, situado no noroeste de Roswell, no Novo México. Segundo o rancheiro, como havia chovido muito na noite anterior, ele havia saído para checar se o rebanho de ovelhas quando encontrou fragmentos de metal espalhado por uma grande área. Assim como vestígios de algo havia colidido e se arrastado por centenas de metros, tá? Brazel chegou a coletar algumas das peças metálicas que encontrou e mostrou a alguns amigos e vizinhos na ocasião. Até decidiu relatar o ocorrido ao xerife local, tá? George Wilcox. O policial provavelmente pensou que os destroços podiam ter de alguma conexão com testes militares na área, tá? Entrou em contato com o pessoal da base aérea de Roswell para pedir auxílio com a investigação do que tinha caído realmente no seu rancho. Os militares enviaram o Major Jesse Marcel, tá? Que na época ele foi tido como um dos maiores mentirosos da história, mas vocês vão ficar sabendo o que aconteceu. Para descobrir o que estava acontecendo, e acompanhado de Brazel Wilcox e um membro da Counter Intelligence Corps, uma agência ligada ao Serviço Secreto Norte-Americano, tá? No dia 7 de julho de 1947, Jesse pisou na área do suposto acidente, tá? E durante essa vistoria preliminar, o major teria dito que o objeto provavelmente teria explodido próximo ao solo e caído no local. Então ele determinou em direção que eles estavam viajando. E Jesse também fez estimativas da área do acidente. Realizou alguns testes rápidos com as peças metálicas, tá? E segundo os rumores, teria dito que nunca havia visto nada remotamente parecido com aquele material. Não demorou até que a base aérea fosse novamente acionada e uma operação para a recuperação dos destroços fosse organizada. Então, no dia seguinte, meus amigos, no dia 8 de julho de 1947, a história estampou a capa do jornal local, tá? Rosedale Record, com o título A Força Aérea Captura Discos Voadores em Rancho da região de Roswell. Aí o povo ficou doido, tá? E a partir daí a coisa toda caiu na boca do povo e se espalhou pelo mundo inteiro. Depois que a notícia foi divulgada, várias testemunhas decidiram se manifestar publicamente do que viram nessas datas aí, tá? Como foi o caso de William Wood, que relatou que ele e seu pai, teriam visto um estranho objeto brilhante mergulhar do céu em direção ao solo na noite do dia 4 de julho, anterior à descoberta dos destroços, tá? Os dois contaram que chegaram a tentar encontrar o local do acidente, mas foram impedidos por militares de vasculhar o rancho de Brazel. Também circularam histórias de que os militares norte-americanos teriam rastreado a movimentação de um objeto voador não identificado sobre o Novo México, tá, durante esses dias que ocorreram o acidente. Outro rumor foi de que um cara chamado Glenn Dennis, que trabalhava em uma casa funerária, tá, na cidade, teria recebido alguns telefonemas curiosos no necrotério dele, direto da base aérea, tá? O pessoal da base teria perguntado se ele tinha caixões pequenos, tá, que pudessem ser hermeticamente fechados. Os oficiais também teriam pedido informações sobre como preservar um corpo que estiveram expostos aos elementos durante alguns dias e como evitar a contaminação dos tecidos dos cadáveres, tá, ficando no tempo. O agente funerário contou que chegou até a ir à base aérea, tá, pessoal?
onde viu parte dos destroços e prontamente os oficiais tiraram ele para fora da base. E Glenn contou ainda que uma enfermeira da base teria revelado a ele que os militares haviam descoberto corpos de seres alienígenas nas fuselagens do suposto OVNI caído, tá, que tinha batido. Também circularam muitos boatos de que o governo norte-americano teria conduzido necrópsias nos supostos aliens, além de ter transportado cadáveres e alguns destroços de todas as provas do acidente, tá, até a Área 51, e tentado a todo custo encobrir toda a história. Segundo o comunicado oficial emitido pela Força Aérea, o que eles recuperaram no rancho de Brazel não era nenhuma aeronave, muito menos um disco voador, tá? Mas sim um balão meteorológico, aqueles balões prateados. Algo importante a ser mencionado sobre a época do suposto acidente, tá? É que o assunto sobre os discos voadores era uma grande novidade na época e ninguém nunca tinha ouvido falar. Na verdade, o termo disco voador havia sido criado apenas 2 semanas antes por um aviador chamado Kenneth Arnold, que teria avistado um objeto voador não identificado, tá? Com formato de disco nos arredores do Monte Rainier, em Washington. Sobre a explicação apresentada pela Força Aérea de que os destroços pertenciam a um balão meteorológico, a justificativa foi aceita na ocasião, tá, pessoal? Mas anos mais tarde, quando o caso do avistamento de OVNIs começaram a se tornar mais numerosos, a população e a história de que tudo não passou de uma tentativa dos militares de esconder a verdade acabou ganhando força, tá? Muitas pessoas investigaram o caso ao longo dessas 7 décadas, tá? Desde que o acidente aconteceu. E uma informação que acabou vindo à tona é de que os militares estavam sim tentando encobrir alguma coisa, tá? Mas a coisa toda não tinha nada a ver com discos voadores. Em 1947, como todos devem saber, os Estados Unidos e a União Soviética estavam envolvidos na Guerra Fria, e os norte-americanos estavam trabalhando secretamente em um projeto chamado Mogul. O que era esse projeto Mogul? Esse projeto Mogul era o seguinte: era lançamento de balões de grande altitude equipado com microfones, tá? Para monitorar testes nucleares conduzido pelos soviéticos. Portanto, o objeto que caiu em Roswell seria um desses balões? Aí fica a dúvida, tá, pessoal? No entanto, como se tratava de um projeto super secreto, os militares norte-americanos acabaram divulgando apenas uma parte da história, o que acabou atiçando o imaginário do público. Os detalhes sobre o projeto Mogul só foram tornados públicos em 1994 e em 1997 foram divulgadas informações de que a Força Aérea havia realizado uma série de testes com manequins, tá? Com parte de Operação High Dive, que envolveu lançar bonecos de paraquedas a partir de grandes altitudes para realizar estudos de sobrevivência em seres humanos. Sobre as supostas necrópsias realizadas em ETs, e a imagem que ainda circula na internet mostrando os cadáveres, já faz muito tempo que ficou, tá? Mais ou menos provado que tudo não passa de farsa, só que a explicação só vieram bem mais tarde. Até hoje, como vocês sabem, pessoal, o incidente causa polêmica e desperta fascínio pelo mundo todo, tá? Por um lado, temos o pessoal que está convencido que os governos dos Estados Unidos recuperou aliens e naves espaciais sim, tá? E por outro, temos céticos também, né? Que alegam que o problema é que a história que envolvendo os discos voadores, cadáveres extraterrestres e conspirações militares são muito mais interessantes do que a simples verdade, tá? E vocês, meus amigos, o que acham? O que aconteceu na verdade? Deixe suas opiniões pra gente nos comentários, tá? Que é muito importante para nós. E você que é novo, que já se inscreva no canal. Deixe seu like, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.